Querida Igreja Central de Americana, alegria estamos juntos outra vez. As pessoas que nos visitam sejam muitíssimo bem-vindas, bem-vindos. Aqueles irmãos e amigos que estão nos assistindo, sejam muito bem-vindos também. Eu quero mandar um abraço aqui para um grande amigo e a sua esposa, João Costa e Eliana Costa. Um abraço. Eu amo vocês, tenho muita gratidão por tudo que vocês fizeram por mim e estão fazendo. Eu quero orar nessa manhã também por minha esposa que está no norte da Bahia, pregando para 600 mulheres. Eu pedi para ela reduzir a agenda no que vem, ela sai bastante, prega em vários lugares do Brasil. Mas eu prometi, ela pediu que eu orasse. Nesse momento ela deve estar pregando, vai começar a pregar. Ela perdeu o avião na quinta noite, ela trocou a noite, teve que viajar ontem à noite, chegou de madrugada. Hoje de manhã conversamos, estava bastante cansadinha, fiquei preocupado. Pegue a Bíblia. Irmãos, está escrito: uma crise aguarda o mundo, uma crise sem precedentes. Gideão, querido, pode baixar um pouquinho. Uma crise virá pela frente, uma crise sem precedentes. Só que essa crise que virá sobre o mundo, irmãos, não virá de uma forma truculenta, não virá de uma forma feia, horrorosa, com uma cara... não, essa crise ela vem através de uma sedução, de coisas boas. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, a sedução da bondade. Mas é tão bom, mas não é verdade, tão bom, mas não é certo, tão bom, mas não é bíblico. Bom só existe um, que é? Perguntaram para Jesus: o que eu preciso fazer para a vida eterna, bom mestre? Ele falou: bom só existe um. E só existe um Deus que é bom, só existe uma verdade correta, absoluta, boa, perfeita e agradável. Esse é um título assim, a sedução da bondade. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, ó Deus, nós trememos e tememos diante da palavra do Senhor. Que ser humano está à altura, Senhor, de transmitir os oráculos de Deus. Foi o Teu Espírito Santo que inspirou os profetas, os patriarcas, os apóstolos a escreverem a palavra. Se o Senhor usou esses homens, falhos também, usa esse mais falho ainda, Senhor, para que nesses próximos minutos o Espírito de Deus fale e a voz humana seja somente um instrumento, porque o importante é a mensagem e não o mensageiro. Todavia o Senhor se faz valer da voz humana, de lábios humanos. Eu mais uma vez peço a posse, que o Senhor me possua e me use para a Tua glória. Abençoe esses irmãos queridos que estão aqui presentes, aqueles que estão em seus lares assistindo este culto, que cada um esteja com o coração aberto, rogando a Deus o mesmo Espírito Santo. Oro por minha esposa querida, que está nessa hora se preparando ou já pregando para um grupo grande de pessoas no norte da Bahia. Que ela seja um instrumento do Espírito de Deus hoje, pela manhã, pela tarde, e que ela fale de Deus, da sua experiência com Deus. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Imagine nessa manhã entrar aqui na igreja um anjo. Eu já tive a alegria, já contei isso em público, de um dia estar pregando na Igreja Central de Curitiba, no ano de 2006, quando fui pastor lá por 6 anos, 2004 a 2009. E de repente, no meio do sermão, eu era bem jovem, eu tinha 39 anos, eu era muito entusiasmado, eu já tenho 57, então o gás ele já não é o mesmo. Mas eu pregava com alegria,
E de repente uma senhora, uma pessoa distinta, uma pessoa muito educada, dona de um cartório, ela se levantou e começou a aplaudir. E eu conheci aquela irmã, já tinha ido na casa dela fazer uma visita, tomamos um chá da tarde, que é muito comum em Curitiba, os chás da tarde por causa do frio. Curitiba é tão bom que o frio foi morar lá. Uma das coisas mais gostosas é tomar chá à tarde, no frio, ou ir numa soperia à noite, comer sopas, rodízio de sopas. Não é tão assim, né? Eu gostei de Curitiba, vivi 11 anos lá, mas o interior de São Paulo é fora de série. Mas não importa Curitiba, não importa Americana, o que importa é a Nova Jerusalém. É para lá que a gente vai. Eu estava pregando, essa irmã levantou e eu falei, irmã, não faça isso. Eu fiquei constrangido, não sabia o que estava acontecendo. Então terminou o sermão, fui para a porta cumprimentar a igreja. E a irmã foi a primeira a correr lá. Aliás, já estava me esperando lá. Uma pessoa muito querida. Ela disse, pastor, eu sei que eu constrangi o senhor, mas eu não estava me referindo ao Senhor. Atrás do Senhor havia um anjo. E o anjo estava com as asas abertas enquanto o Senhor pregava. Irmãos, eu confesso que mesmo conhecendo aquela irmã, a gente sabe que os anjos estão aqui, mas eu fui meio Tomé. Eu não acreditei muito. Mas fui para casa, entrei no carro. Quando entrei no carro, minha esposa colocou a mão na minha perna e disse, vamos orar, agradecer a Deus? Eu falei, vamos. Ela disse, antes disso, havia um anjo atrás de você. E o pastor Cláudio Bels viu o anjo. E ele mandou dizer para você que havia um anjo atrás de você. E aí, me lembrei do texto da Bíblia que diz, quando a palavra de duas ou três pessoas falam, eu lógico acreditei, aí sim eu pude crer totalmente. Então vamos imaginar que nessa manhã entrasse um anjo aqui, e vocês e eu conseguíssemos perceber a entrada desse anjo. Qual seria, irmãos, a nossa reação? Um anjo de luz. Imediatamente eu me sentaria aqui e diria, mensageiro celestial, pregue, porque jamais um ser humano deveria prestar honras e glória a um anjo, mas o púlpito eu vou ter que ceder para o Senhor. E esse anjo subisse aqui, e você ficasse assim, estupefato, e de repente esse anjo pede para você abrir a Bíblia em Gênesis 20, em Deuteronômio 20, em Êxodo capítulo 20. E esse anjo diz, nós vamos estudar nessa manhã os 10 princípios do reino de Deus para o planeta Terra, mas para todo o universo. Porque os 10 mandamentos, irmãos, é uma expressão da mente de Deus para o mundo criado, os mundos criados para todos os planetas, mas trazido para nós em linguagem humana. Os 10 mandamentos não foi dado para a raça humana. Os 10 mandamentos existem desde toda a eternidade, porque é uma expressão do caráter de Deus, é como Deus pensa. Então esse anjo lê os 10 mandamentos e diz assim, bom, eu vou apenas me referir ao 4º mandamento. E ele então prega que o sábado, o 4º mandamento foi instituído por Deus na obra da criação. E você diz amém. E você entende que o sábado foi perpetuado através da santa lei de Deus dada a Moisés, diretamente das mãos de Deus, escrita pelo dedo de Deus. E você diz amém. E ele vai para Isaías 58, e ele vai para Ezequiel 20 e 20, e ele vai para cá e vai para lá. Lá no finalzinho do sermão você está assim, e você sente uma atmosfera celestial. E esse anjo diz, mas uma coisa você precisa entender, o dia que Jesus ressuscitou, esse dia deve ser o dia sagrado. Uau! Um anjo veio aqui e pregou? E aí? Foi um anjo. Era um anjo? Era. Um anjo das trevas revestido de luz. Existe uma encíclica papal, faz mais ou menos uns 20 anos que essa encíclica foi lançada para o mundo,
A encíclica é uma carta circular, né? Então, circulou pelo mundo uma carta. E se você lê essa carta papal, até a metade, irmãos, você fica dizendo assim, esse homem se converteu. Mas lá no meio, ele diz, porém, o sábado, que é o 7º dia, torna-se pela ressurreição o dia do Senhor. Aí o resto é só heresia. Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia que Jesus usava, o Antigo Testamento. O Novo Testamento é um desdobramento e cumprimento do Antigo. Se alguém entrasse aqui transfigurado de um anjo ou do próprio Cristo e fosse contrário à palavra de Deus, não creia, porque Deus jamais irá contra a sua palavra. Deus não é incoerente. Está escrito. Jesus ratificou todos os ensinos. E há um estudo bíblico, você sabe que existem os 10 mandamentos citados de uma forma, não juntos, mas no Novo Testamento. Jesus jamais negou. Ele mesmo começou dizendo, eu não vim destruir a lei. Eu vim mostrar o sentido da lei. Vocês estão falando da lei um ponto de salvação, e não é. Nem um jota um tio será retirado da lei até que tudo se cumpra. Eu já falei isso aqui, tire a lei de Deus e tire a cruz de Cristo. Porque a Bíblia diz, o pecado vem pelo pleno conhecimento da lei. A lei me mostra o pecado, se eu anulo a lei, eu anulo o pecado. Se eu anulo o pecado, eu não preciso de um Salvador. Quem exigiu a morte de Jesus foi a lei de Deus. Ele morreu em nosso lugar, porque uma lei foi transgredida. Não somos salvos, logicamente, por guardar a lei. Mas, irmãos, nunca esqueça que seremos julgados pela lei e seremos recompensados por obediência à lei de Deus, por amor. Então, o que nós vamos estudar hoje é essa sedução. Porque você sabe como Lúcifer se apresentou a Eva. Por mais que seja algo assim horroroso, asco, nojento, repelente para nós uma serpente, se bem que tem gente que gosta, eu acho isso assim engraçado, mas enfim. A cobra era um animal alado, dourado, era a criatura, se não uma das mais lindas e estonteantes que havia no Éden, voava de árvore em árvore, era um animal lindíssimo. Não havia essa repulsa que temos hoje à serpente, que Jesus colocou essa repulsa, e ali houve uma mediunidade. Mas como que Lúcifer chegou para Eva? Ele ofereceu uma coisa boa, ofereceu bondade, ofereceu conhecimento. Irmãos, por que Deus não queria que Adão e Eva tivessem contato com o mal? Porque Deus não queria que eles sentissem uma coisa horrível, chamada culpa. Deus não queria que eles pecassem, para que eles não tivessem o conhecimento do mal. Que mal é esse? É a culpa, que mata milhões e milhares de pessoas se não se agarrarem à graça, à misericórdia e o perdão de Deus, vão ao desespero. Não estou dizendo que só isso leva a pessoa ao suicídio, mas infelizmente contemplei no meu ministério algumas pessoas tiraram sua vida por culpa. Jovem, inclusive, meteu um mato errado, a noiva deixou, ele se matou. Daniel capítulo 1, abra a palavra de Deus. Nós aprendemos sábado passado que Daniel é o livro da profecia e Apocalipse é o livro do cumprimento. E alguns estudiosos, a maioria, eles dividem o livro de Daniel assim, a parte histórica e a parte profética. Mas, irmãos, todas as histórias de Daniel têm um papel profético também, porque essas histórias se repetem em nossos corações, nas nossas vidas e na vida da igreja no tempo do fim. Você acha que Deus mandou escrever um relato, uma história, dizendo assim, sela esse livro até o fim? No tempo do fim o conhecimento dele se multiplicará. Com um propósito, no tempo do fim essas histórias vão se repetir. Houve um tempo que Satanás tentou destruir a igreja de Deus através da perseguição,
período longo da Idade Escura, da Idade Média, tirando a Bíblia do povo e através da ignorância, tentando destruir o povo de Deus. Sempre havia uma semente, um remanescente. Os huguenotes na França, os valdenses na Itália. Sempre havia um grupo. O diabo não destruiu a igreja. E nunca destruirá, porque ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. E o que é de Cristo ninguém toma e ninguém tira. Ninguém destrói. Mas hoje o diabo, irmãos, de um tempo longo para cá, mas especialmente nos dias que nós estamos vivendo, o diabo tem trabalhado muito, não com a perseguição, mas com a sedução. E quando nós lermos aqui 9 capítulos do livro de Daniel, a gente talvez não tenha uma visão correta do pano de fundo do que realmente estava acontecendo. Vamos ler. No 3º ano do rei Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, utensílios sagrados. A estes levou-os para a terra de Sinar, Babilônia, para a casa do seu Deus, Bel-Marduk, o senhor dos deuses babilônicos, que eram 13. E os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Agora veja o verso 2. O Senhor lhes entregou nas mãos. Isso aqui é um outro longo estudo, porque Deus permitiu a Babilônia ser um instrumento de disciplina para acabar com a idolatria de Israel. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos. Irmãos, existe um sermão que eu estou fazendo, mas às vezes eu tenho vontade de pregar, às vezes eu tenho medo de pregar, chama-se eunuquismo. O que é o eunuco na Bíblia? Existem 2 tipos de eunuco. O eunuco por natureza. A pessoa nasce um homem, estou falando de um homem agora. Basicamente ou maiormente falando, um homem nasce sem desejo sexual. Por alguma razão química, alguma razão biológica, ele nasce. Ele não tem propensão a amar uma mulher. Então ele nasce eunuco. E Jesus disse assim, você nasceu eunuco, viva como eunuco, viva sozinho. Mas havia os eunucos que eram os castrados. Porque tinham acesso a todos os cômodos. E muitas e milhares de mulheres. No harém do rei, em vários lugares. Então, para que não houvesse tanto problema ali, eles eram castrados. Essa é a verdade. Você sabe, quando você tem um animalzinho que você não quer que ele procrie, o que você faz? Você castra. Então foi chamado o chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel. Aqui começa a sedução. Tanto da linhagem real, como dos nobres. Aspenaz, é o seguinte, pega o que tem de melhor. Mas tem um detalhe, jovens. A palavra aqui, irmãos, no original significa adolescentes. Não tinham mais do que, alguns falam 18, mas não tinham mais que 17 anos de idade. Adolescentes é a palavra original. Adolescentes sem nenhum defeito. Que sejam bonitos, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios. Que sejam doutos em conhecimento, em ciência, versados no conhecimento e que lhes fosse competentes para assistirem no palácio do rei. Uau! Que privilégio! Um adolescente ser chamado para o castelo de Buckingham, para ali aprender a cultura inglesa, a história da monarquia inglesa, para se tornar um nobre, um lorde, quem sabe até um dia um príncipe inglês. Eu estou exagerando aqui, né? Que privilégio. Os melhores. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Porque, guarda essa informação mais para o final. Por que quando a gente fala dos 3 amigos de Daniel, vem à tua cabeça 3 nomes? Fala para mim os nomes que vem à tua cabeça. Pode falar. Está vendo? Até a gente se acostumou a falar errado. O sermão é sobre isso hoje.
A gente, os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso foi uma artimanha do inimigo, e você vai entender por quê. E a igreja aprendeu essa artimanha. Ao invés de falar Misael, Ananias e Azarias, não, fala Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos. Bom, deixa para chegar a hora do sermão. Agora veja o verso 4 no final. E lhes ensinassem a cultura e a língua babilônica, a língua dos caldeus. Pega jovenzinhos, adolescentes, fáceis de manipular a cabeça, mas que sejam capazes, inteligentes, que tenham futuro. Imagina-se mais ou menos aqueles olheiros de futebol, que vão assim, nas escolinhas de futebol como olheiro, e de repente descobre aquele menino ali, ele vendia doces na rua, segundo eu soube, mas alguém botou o olho nele, e ele se tornou um dos melhores jogadores do mundo. Então o Aspenaz foi o olheiro, jovenzinhos nobres, mas a sedução, olha, vocês são cultos, vocês são sábios, vocês são capazes, vocês vão aprender uma nova língua, vocês vão falar o mandarim fluentemente, vocês vão falar o inglês fluentemente, vocês vão aprender a cultura da Babilônia, vocês veem, olha a grandiosidade, olha isso, vocês farão parte disso aqui. Determinou-se-lhes o rei, agora veja o verso 5, a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que o rei bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do... Irmãos, não tem coisa mais boa, ser mais bondosa, do que você comer a comida e beber a bebida que o rei da Babilônia, o monarca do século, fazia? Em 1985, eu e um soldado chamado Uba, era filho de um empresário, nós 2 fomos os únicos voluntários para o 63º Batalhão de Infantaria em Florianópolis. Eu queria ser militar. E então nós fomos para o stand de tiro. Não é que eu fosse bom em tiro, mas estou falando de coisa de 40 anos atrás. Então não se escandalize, tá bom? Na fazenda usava-se espingarda, chumbeira 28 ou uma 32 e a gente caçava. Então logo eu aprendi a forma de atirar. E descobriu-se no meu fichário que eu tinha carteira de motorista, o que era raro naquela época, porque assim que eu fiz 18 anos eu sabia dirigir trator, caminhão, Alfa Romeo, Scania, Mercedes, sabia? E a minha carteira era carteira de caminhão, de moto e de carro, que eu tenho até hoje. E quando descobriu-se isso, foi pedido ao tenente Adriano que me preparasse no stand de tiro para portar uma arma, porque eu seria o motorista do coronel. Então eu dirigi uma Veraneio, eu dirigi um Opala e eu dirigi uma Kombi. Toda manhã eu pegava a Kombi, levava para o QG no centro de Florianópolis, na 16ª circunscrição do serviço militar, melhor dizendo, o QG era na Beira-Mar Norte, e eu ficava à disposição do coronel, mas todo dia de manhã, aliás, todo horário do meio-dia, eu tinha que ir até o hospital militar buscar a comida para o pessoal daquele prédio que se alimentavam da comida do hospital militar. E vinha então os galões, um negócio grande assim, com as bandejas, com tudo, para os soldados, tinham civis também, mas vinha a comida dos oficiais. E vinha a comida do coronel. E o coronel gostava de mim. E o coronel sempre mandava fazer um pratinho para o Gilson. E durante bons meses do exército eu comia a comida do coronel. Porque os outros era carne na panela com batata. O meu era filé mignon. Passado no fubá, na farinha dos 2 lados. Filé mignon, como é que fala? Milanesa, né? O Cleito está por dentro. Bife milanesa. Eu comia a comida do general ou às vezes dos oficiais. Eu comia a melhor comida. Por quê? Porque eu tinha que ficar junto com o coronel. Ele dizia assim, o teu prato está pronto. Irmãos, se você acha que quando os 4 chegaram ali, foi oferecido o que para eles? O melhor. Eles foram tratados como príncipes, tratados de uma forma diferenciada, sedutora.
com extrema bondade. Uau, gente! Nós vivíamos lá com um problema com o nosso rei Joaquim, porque ele não quis obedecer a Deus. Israel viveu um período difícil, a gente sofrendo lá em Israel. Agora chegamos na Babilônia. Prata, ouro, riqueza. Tudo bem que fomos castrados, mas agora nós vamos comendo a comida do rei, vamos beber o que o rei bebe. E daqui 3 anos a gente vai se apresentar falando a linguagem caldaica. E nós vamos, uau! Sedutor? A bondade do rei. Verso 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá. Irmãos, nunca mais fale Sadraque, Mesaque e Abdenego. Fale Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por favor. Tá? Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. A saber, Daniel de Beltesazar, Ananias, o nome Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, o nome de Abdenego ou Abednego. Sutileza. Nós vamos estudar isso aqui. Por que mudar o nome? Porque Deus um dia lutou uma noite inteira com Jacó e disse assim: você não se chamará mais enganador, o seu nome será Príncipe de Deus, aquele que lutou com Deus e venceu. O teu nome será Israel. Teu nome já não será mais Saulo, o perseguidor, mas Paulo, o apóstolo aos gentios. Quando Deus mudava o caráter de uma pessoa, Ele dava exemplo de mudar o nome de uma pessoa. Tu és Simão Pedro, né? Jesus mudava também ali alguma coisa, não mudar o caráter, mas maiormente esses 2 exemplos. Verso 8. Resolveu Daniel firmemente. Veja, Daniel que está escrevendo, tá? Ele não se chama de Beltesazar. Ele diz, resolveu Daniel. Eu resolvi firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pedi a Aspenaz, o chefe dos eunucos, que lhe permitisse não contaminar-se. Verso 9. Ora Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Nem sempre, irmãos, Deus livra do momento. Deus livrará um dia a todos nós eternamente deste mundo que é a Babilônia atual. Mas Deus deu capacitação e poder e trabalhou no coração. Porque, irmãos, não havia maldade, mas havia uma intencionalidade. Qual era a intencionalidade? Esses jovens deveriam ter uma formação babilônica. A cabeça teria que ser mudada, os costumes. E eles voltariam para Israel, para governar Israel com a mentalidade babilônica, falando babilônico, acabando com a língua. Você sabe que a linguagem, o hebraico não chegou a levar assim, vamos dizer assim, a ameaça de ser uma língua extinta, mas enquanto Israel durante muitos anos não existiu como Estado, pouquíssimas pessoas falavam hebraico no mundo. Mas a ideia era essa. Mas a bondade era muito grande. Mas Daniel, cheio do Espírito Santo, ele chega, eu só imagino isso. Ele chega para o chefe dos eunucos, o Aspenaz diz assim: Aspenaz, eu não quero me contaminar. Mas peraí, eu estou te oferecendo a comida do rei. Você está dizendo que a comida do rei é contaminada para mim? É sacrificada aos ídolos, é dedicada aos ídolos. E outra coisa, ele bebe vinho, eu só bebo suco de uva, não vou beber. Mas vocês são loucos, vocês querem comer o quê? Verdura, legumes. Irmão, não pense que foi só alface, tá? Queremos comer cru, mas muito cru, e beber bastante água durante 10 dias. Faz uma prova. Se a nossa mente não vai ficar mais lúcida, se nós não sermos mais capazes do que os outros. Você conhece a história. Vamos nos deter por aqui. Irmãos queridos, as histórias de Daniel são proféticas também. São histórias proféticas e têm 3 propósitos. Preparar o povo de Deus para as ações presentes e futuras do diabo através da atual Babilônia. Você vai entender no final.
Irmãos, o que o mundo está preparando por aí é coisa boa. É coisa muito boa, é coisa muito legal. Ainda essa semana aí, um ser vivente falou que espera que o mundo tenha uma governança global para cuidar da natureza e que a nossa nação ofereça a maior floresta do mundo, porque a terra é de todos. Todos pertencemos à terra e a mãe terra deve ser dividida a todos e deve ter igualdade em todas as coisas, porque somos todos iguais. Irmãos, é lindo. Nossa, que ato de amor, que nobreza, oferecer, né? E que a Bíblia diz, do Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. A terra não é minha, a terra não é de todos, a terra é de Deus. E oferecer a terra, qualquer pedaço de terra, ou uma floresta inteira, pulmão do mundo, 1/4 da comida do mundo sai do nosso país, oferecer dizendo que tudo pertence a todos. Coisa linda, irmãos. Não foi o que aconteceu com a igreja primitiva? Tinham tudo em comum? Não foi o pecado de Ananias e Safira serem egoístas e reservar uma parte do campo? Não, biblicamente dá certo, o negócio é legal, uma governança mundial, uma agenda bacana, família, natureza, a mãe terra. E eu pergunto, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde estão os princípios de Deus? Aonde está escrito isso na Bíblia? Diz para mim. Aonde tem uma referência no dom profético? Diz para mim. Uma crise aguarda o mundo, irmãos. Uma crise sem precedentes. Mas essa crise não virá, irmãos, de uma forma... Não virá de uma forma truculenta, vai vir de uma forma bonita. Segundo propósito, proporcionar esperança e otimismo nesses tempos de crises sucessivas. Nós já sabemos o resultado final, os fiéis vencerão. Apesar de enfrentarmos conflitos com as verdades que cremos, as fornalhas, o viu de salteadores e ladrões, que simboliza a cova dos leões. Terceiro propósito, inspirar mais e mais a nossa confiança na palavra de Deus. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Ou, no plural, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais. Irmãos, ou você se apega à palavra de Deus. Há mais ou menos uns 100 anos atrás, criou-se aí uma tal de alta crítica teológica. Você sabe que alguns dos grandes teólogos do mundo, especialmente da Alemanha, eles não acreditavam em Deus. Eles estudavam a Bíblia como um texto. Não acreditavam em Deus, diziam que a morte de Jesus Cristo era uma carnificina, nós não precisamos de um Deus de açougue. Então é chamada alta crítica. E essa alta crítica dizia o seguinte: Daniel não é um profeta, pois suas profecias foram muito precisas. Ele escreveu esse livro depois de que tudo isso aconteceu. Não é possível que ele soubesse tudo isso. Cuidado. Jovens, adolescentes, ensinar a cultura da Babilônia, a língua da Babilônia. Romanos 12, versos 1 e 2 diz o quê? Não vos conformeis com este. Irmãos, cultura que não está de acordo com a cultura bíblica, com a cosmovisão bíblica, não é de Deus, por mais bonito que seja, acolhedor. Um dia aí numa igreja que eu fui pastor, aqui no estado de São Paulo, um dia terminei o culto e eu falei firme, dizendo que a homossexualidade é pecado aos olhos de Deus. Nasceu eunuco, viva como eunuco, é o que a Bíblia diz. Você pode nascer com alguma dificuldade nos seus hormônios, na sua genética, na sua química, como pode nascer uma pessoa com defeitos físicos. Mas Deus diz que é pecado, é pecado. E no final do culto veio um jovem forte e deu um braço no meu peito assim. Mas deu forte, assim, ele estava muito irado. Porque ele era um praticante do ato pecaminoso. E ele diz assim: você não é um pastor acolhedor. Eu falei: quer que eu te abraço? Eu te abraço, eu tenho amigos. Só que você quer que eu pregue o que é mentira? Que você vai entrar no céu praticando aquilo que Deus condena? Essa abominação?
Não vos conformeis, irmãos. Agora, eu vou pedir que coloque o PowerPoint ali. Eu vou agora usar mais aqui o PowerPoint para explicar. Você é um pouco mais professor do que pregador agora, tá? A sedução da bondade. Irmãos, virão propostas bondosas, bonitas por aí. E logo nós veremos que tem a ver com coisas boas, com bem-estar da toda a humanidade. Mas exatamente contrário à palavra de Deus. Vamos lá, liguei aqui, Gideão querido, porque não foi? Agora foi. Muito bem. Daniel 1, 6 e 7 nós já lemos. Irmãos, a sutileza do engano. Nomes que correspondiam aos deuses da Babilônia. Por exemplo, o nome Daniel significa Deus é meu juiz. Ele está no trono e colocará todas as coisas em ordem. Juiz na Bíblia era um organizador. Quando a gente pensa em juiz na Bíblia, a gente pensa naquela pessoa que só julgava, não. Lembra o livro do juiz, num período ali de 200 anos? Deus levantava juízes, Israel ia para idolatria, Deus levantava um juiz. Israel, aquele ciclo de idolatria, juiz, idolatria, juiz. Por que Deus levantava juízes? Para colocar as coisas em ordem. Tá? É para organizar. Um juiz era um legislador, um governador, um governante. Era um líder, como se fosse um presidente daquela nação. Esse era o papel do juiz. E quando foi colocado o nome de Daniel, Deus é meu juiz. Deus vai organizar todas as coisas. Irmãos, assim como o diabo tem uma agenda, Deus tem uma agenda também. Vou preparar-vos um lugar. E quando Ele vier para julgar, Ele nos julgará para colocar todas as coisas em ordem. Tudo no lugar. E o nosso lugar é no reino dos céus. Então, você conhece a história? Deus levantou Gideão como juiz para colocar as coisas em ordem. Então colocou o nome de Beltesazar, o guarda dos tesouros escondidos de Bel. Bel significa Senhor. O chefe dos deuses era Bel-Marduk, o chefe dos 13 deuses babilônicos. Agora aqui, irmãos, aparece uma palavra, tesouros. Deus permitiu que os tesouros sagrados do templo fossem levados para a Babilônia. E você lê no capítulo 5 que usaram-se as taças sagradas para a orgia. E ali Deus interviu. Porque de Deus não se zomba, irmãos. Tudo tem um limite. Mas Daniel, o que estava na cabeça da Babilônia? Daniel, agora, Deus não vai mais botar as coisas em ordem. Agora, o Bel-Marduk vai botar as coisas em ordem, e você vai ser o responsável por guardar os tesouros do Bel, os tesouros que vieram da tua terra, ok? Irmãos, não era uma coisa boa para Daniel? Ser o guarda dos tesouros trazidos de Jerusalém? Então estavam comprando Daniel, seduzindo Daniel, sendo bondosos com Daniel, usando até coisas boas com Daniel, os utensílios do templo. Você vai ser o guarda dos tesouros escondidos de Bel. Os tesouros não são mais de Israel. Os tesouros não são mais de Yahvé. Os tesouros são de Bel, porque Bel venceu Israel. O Senhor não é o Senhor do céu e da terra, é o Senhor da Babilônia, é o Bel-Marduk, o chefe dos 13. Irmãos, não é sedutor? Daniel com 17 anos podia dizer assim, uau, eu vou cuidar dos tesouros do templo, esse povo é bom, eu vou me envolver nesse negócio aí, o negócio é bom, não tem nada errado, eu vou cuidar agora dos tesouros que vieram da terra de Israel. Israel como nação não existe mais, acabou, o negócio daqui para frente é Babilônia, passou, acabou. Tanto é que no capítulo 37 de Ezequiel, ali acabou a nossa esperança. Um dia eu vou pregar o sermão sobre o vale dos ossos secos, acabou. Mas Daniel conhecia a profecia de Jeremias, que o cativeiro duraria 70 anos. Daniel chegou ali com 17 e viveu pelo menos 70 anos. 70 anos ele viveu ali, na Babilônia. Passou Nabucodonosor, veio Nabonido, depois veio seu filho, aí veio Ciro.
Acabou a Babilônia, os medo-persas. Mas interessante, irmãos, a Bíblia diz, e Daniel permaneceu, e Daniel permaneceu, e Daniel permaneceu. Eu gosto muito de repetir isso, muito. A coisa mais bonita da nossa história, irmãos, que a nossa história não termina aqui numa sepultura, a nossa história não termina na velhice com uma doença, a nossa história vai continuar por toda a eternidade. Assim como Daniel permaneceu, nós vamos permanecer, porque as coisas de Deus são permanentes, como Deus é permanente. Muito bem. Ananias. A palavra Ananias no original significa o Senhor é bondoso comigo. Agora pode voltar a tela se der algum probleminha aí. O Senhor é bondoso comigo, Ananias. Por que os pais colocaram isso na cabeça de Ananias? Ananias, cada vez que você ouvir o seu nome, cada vez que você falar o seu nome, lembre-se de uma coisa: Deus é bondoso com você, Deus é bondoso com você, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Ok, Ananias, não esqueça isso, Deus é bom. Olha, enquanto eles estão achando lá, eu vou seguindo aqui. A hora que voltar, vocês me avisam. Então, uma mudança de nome tinha a intenção de mudar o caráter. Vamos lá, obrigado. Ananias, o Senhor é bom comigo. Não, Sadraque, Deus não é bom com você. Quem é bom com você é o sol. O Deus Sol será bondoso com você, e não o seu Deus. Então, Ananias, quando você olhar para o céu, lá naquele Oriente que tem muito sol, e você ver o sol, você vai dizer assim: Deus não é bom comigo, quem é bom comigo é o sol. O Deus Sol, que era um dos deuses adorados. Então, Ananias, esqueça que Deus existe. Esqueça que Deus é bom. O sol é bom. Porque, irmãos, que como igreja a gente fica repetindo Sadraque, Mesaque e Abednego, Sadraque, Mesaque e Abednego, ao invés de falar de Deus, quando nós estamos falando de Sadraque, Mesaque e Abednego, nós estamos falando o nome, não estou dizendo que isso é errado, mas é uma coisa, uma cultura que vai entrando na nossa cabeça, e a gente só sabe os nomes babilônicos. Por que a gente só sabe os nomes babilônicos? Você entende como uma coisa entra na nossa cabeça? E a gente, por exemplo, se eu pedir para os irmãos aqui, fale o nome dos 3 hebreus que foram para a Babilônia com Daniel. Vamos lá. Ananias, Misael e... lógico, vocês estão lendo ali, né? É fácil. Mas a maioria, irmão, se soltasse um papel e dissesse, se escreva para mim num minuto, que eu dou a chave da CRV do Cleiton, os 3 nomes hebreus. A maioria não ia escrever Sadraque, Mesaque e Abednego. Você está vendo como a cultura ela entra na gente e a gente não percebe? O cuidado que devemos ter. Misael. Ser semelhante a Deus no caráter. Irmãos, olha aqui, tudo tem a ver com Deus, tá? O Senhor é bondoso, Deus, Azarias, o Senhor. Todos os nomes judaicos levavam, nesse caso aqui, os 4 nomes levavam o nome Senhor ou Deus, para jamais se esquecerem do Deus de Israel. Agora diz para mim, aonde aparece o nome de Deus, o Deus Jeová, nos nomes babilônicos? Olha a sedução da bondade. Misael, você quer ser semelhante a Deus no caráter? Não, vamos fazer o seguinte: você vai ser o servo da deusa Sheba. Esqueça seu caráter judeu, semelhante ao Deus de Judá. Agora você é servo de Sheba. Não tem nenhum problema. É só mudança de nome, é uma tal de Sheba aí, uma deusa, é uma divindade, está ali a escultura dela, legal. Eu vou te servir aí. Não tem nada a ver. Sabe que essa expressão mais, para mim uma das expressões mais erráticas, quando a pessoa quer cometer uma coisa errada, ela diz assim, nada a ver. Irmão, se está de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, e com o dom profético, tem tudo a ver, porque isso interfere na nossa salvação. Você não vai ser mais Misael, você vai ser Mesaque. Azarias, o Senhor é meu ajudador. Não, você é o servo de Nebo. Abednego, é Nebo. Ali é Nego, aqui é Nebo. Você não é mais agora filho de Deus que vai te ajudar. Você vai servir o Nebo, e o Nebo vai te ajudar. Mas isso era bondoso, era legal. Mudar o nome, mudar a história, fazer a cabeça deles. Irmãos queridos, trocando os nomes. Eu vou ler para vocês aqui uma citação que está no livro do pastor Mark Finley. Tem várias outras histórias, isso era muito comum.
Quando os russos, presta bem atenção, quando os russos invadiram o Afeganistão, chamado a Guerra Afegã Soviética, no início de dezembro, no dia 14 de dezembro de 1979, a maioria de vocês não vão lembrar disso, até 15 de fevereiro de 1989, 10 anos, a União Soviética suplantou o Afeganistão, até que foi levantado esse líder, Mikhail Gorbachev, e foi responsável pela queda do Muro de Berlim e pela perestroika, né, destruição, vamos dizer assim, do comunismo marxista-leninista. Agora, irmãos, qual era a ideia e o que aconteceu nesses 10 anos? Esses jovens, os russos pegaram vários jovens afegãos, colocaram nas escolas de ensino, escolas especiais na Rússia, onde aprenderam a filosofia marxista-leninista e em seguida foram enviados como novos governantes do Afeganistão, pensando e agindo como marxistas-leninistas. Você imagina um jovem passar 10 anos ouvindo que o marxismo, que o comunismo é correto? Irmãos, um dia haverá um comunismo. Quando houver um novo céu e quando houver, sobretudo, uma nova terra. Esse é o verdadeiro comunismo. Todas as coisas serão comuns a todos. Todavia, ali haverá liberdade de individualidade. Eu fico imaginando assim, a casa que Deus está fazendo para o Fábio e para a Aline é do gosto deles. Talvez até Deus coloque um portal de uma Harley Davidson, Ultra Glide lá. A casa que que Jesus está fazendo para o Cleiton, para Nice, é para o jeito deles. Não pensa que vai ser um vilarejo, irmãos do céu. Vou preparar-vos um lugar. Agora, quando você chegar na nova terra, você vai fazer a sua casa do seu jeito. Irmãos, isso é real. Aqui vai ser o centro do universo. Aqui será a morada de Deus. Aqui nesse mundo caído, o menor dos planetas, o átomo da criação, como diz Ellen White, aqui vai ser a morada de Deus. Aqui vai ser o centro do universo. E você tem que entender uma coisa: as coisas de Deus são divino-humanas. Jesus é divino-humano, a Bíblia é divino-humano, a salvação vem completamente de Deus pela graça, mas eu preciso humanamente me permitir ser salvo por essa graça. Jerusalém, Deus vai construir a tua casa, mas na nova terra você vai construir a tua. Então havia isso era muito corrente. Hitler tentou fazer muito isso. Era uma ideia de pegar pessoas, mudarem completamente a mentalidade, sabe, irmãos? Hoje um jovem entra numa universidade por aí e sai transformado com a cultura anticristã, antibíblica, e pensa que isso é verdade. Em 1985, eu servi o exército. E Deus, por sua graça e misericórdia, eu fiz um cursinho para sargento, chamado Precisão. Estudei muito. Eu ia para a ESA, Escola de Sargento das Armas, em Três Corações, Minas Gerais. Estava tudo certo, estava encaminhado, todo mundo gostava de mim no Exército. Então, me submeti à prova. Geografia, História, Conhecimentos Gerais. Irmãos, eu matei tudo. Em matemática, eu errei uma equação, Por causa de uma equação que eu errei, eu repetiria a prova no outro ano. Porque era uma vez por ano a prova, e eu esperaria. Só que Deus tinha outros planos, que eu não fosse um soldado do exército, que eu fosse um soldado da cruz de Cristo. E então, 6 meses depois, eu fiz um vestibular na Universidade Federal de Santa Catarina e passei, sabe para que área? Ciências Contábeis. E a pontuação maior tinha que ser em exatas. E era um cara criado na roça, eu fiz o normal, o antigo normal, que seria o magistério. Eu sou professor de 1ª a 4ª série, habilitado pelo Estado de Santa Catarina. Mas, irmãos, já em 1986, quando eu entrei na Federal, estudei 1 ano e meio até a minha conversão. Irmãos, naquela época, 40 anos atrás, praticamente, nós tínhamos que ler um livro que eu não vou citar aqui por respeito,
um livro completamente comunista, marxista, leninista, escrito por um discípulo deles. E era obrigado a ler um livro, era a aula de sociologia, introdução à sociologia, primeiro ano da faculdade, a gente fazia matérias gerais, sociologia, filosofia. E quando eu li o livro sobre sociologia, irmãos, depois que eu fui entender, aquele professor era a cultura, e eu amei o livro, era um livro, um calhamaço. E eu li o livro e falei, uau, mas isso é verdade, a história do que aconteceu na América Latina. Vou vontade de falar o nome do livro aqui. Eu acho que eu não vou ofender o cara, de repente está morto. As Veias Abertas da América Latina. Não vou falar só o autor então, que até hoje eu lembro o nome do autor. As Veias Abertas, conta a história de como a Europa roubou e explorou a América Latina. Você sabe que a América Latina é a América Central e a América do Sul. A América Central é uma coisa, a América do Sul é outra, a América Latina são as duas Américas juntas. E você lê, é verdade, o Brasil foi explorado pela Espanha, por Portugal, pela Inglaterra. Você sabe que nós somos explorados. E ele mostra a história da exploração da Europa aqui no nosso continente. Está tudo certo. E você fica o quê? É injusto, foi errado, lógico que foi. Só que por trás de todas essas ideias no final, você tem que pensar de uma forma revoltante, de uma forma... Você tem que ser um ativista, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E já vi, irmãos, há cerca de 40 anos atrás. E eu conheço N jovens que foram para as universidades do mundo e saíram com a ideia completamente antibíblica e anticristã, inclusive pastores, porque lhes foi ensinado, em algum momento, que a cosmovisão bíblica ela não é justa. Porque não entenderam que nós vivemos no mundo injusto, mas que Deus estabelecerá um mundo onde habita justiça. O seu Deus é aquele que recebe a liberdade e a autoridade de ser o Deus da sua vida, suas escolhas, suas decisões, seu modo de falar, de viver e o seu modo de crer. Irmão, no sábado passado, eu falava para vocês que eu esperava ver o que ia acontecer ali no Monte Sinai, que eles iam, a COP27, que é cooperação entre partes, mais de 200 países iam lançar os 10 mandamentos da justiça climática. Por razões que não se sabe, o governo egípcio proibiu a subida. Pode haver uma razão ali de clima. Lá é o contrário, lá está iniciando o inverno, já começou o inverno. E uma vez, no mês de janeiro, nós estávamos no Egito e fomos avisados que o governo nos proibiria de subir o Monte Horebe, porque na noite anterior subiu uma expedição, uma caravana de turistas ingleses e uma mulher morreu de hipotermia, porque estava a menos 27 graus na montanha. Eu não sei se foi essa a razão, mas o fato é que eles não subiram, mas eles lançaram, irmãos, os 10 mandamentos da justiça climática. E quando você lê, você diz, nossa, que coisa mais linda. Aí começa a pegar essa ideia, irmãos, porque daí você bota no Google lá 10 mandamentos. Tem os 10 mandamentos do catecismo, né? Tem os 10 mandamentos disso, os 10 mandamentos daquilo, tem um monte de 10 mandamentos lá. Agora tem mais esses 10 mandamentos. Daqui a pouco vem uma geração que acha que os 10 mandamentos são esses. Que vai chegar na faculdade, o professor não vai abrir a Bíblia lá em Êxodo 20 e dizer assim, vamos ler os 10 mandamentos. Não, eu quero apresentar para vocês os 10 mandamentos da atualidade. Os 10 mandamentos da atualidade estão aí. Por favor, pegue a Bíblia. E vamos, pega a Bíblia não, pega o livro texto, aí você vai encontrar os 10 mandamentos. E a pessoa, ela nunca leu a Bíblia, não teve acesso à Bíblia, não conhece a mudança das leis de Deus, não conhece Daniel 7:25, não conhece. Na cabeça dela está tudo certo, está tudo certo. Vamos lembrar algumas coisas aqui? Vamos lá. Vamos pegar os 10 mandamentos. Irmãos, eu não estou dizendo, por favor, aqui, você que está me ouvindo, que o pastor está dizendo que agora houve uma mudança. Não. Estou falando de uma sugestão, estou falando de uma ideia, e isso começa a vir por aí, né, de justiça climática, uma coisa bonita, uma sedução enganosa. Terminando o sermão,
O primeiro mandamento de Deus, vou ler apenas o resumo: não terás outros deuses diante de mim. Nós somos os mordomos desse mundo. Irmãos, isso aqui está certo. Nós somos mordomos. Nós somos mordomos de Deus. Nós não somos mordomos da terra. A terra pertence ao Senhor. Nós cuidamos da terra, nós preservamos. Irmãos, por favor agora, por favor, eu vou repetir isso aqui mais uma vez. Por favor, me entenda. Porque eu tenho animais em casa, tá? Lá em casa nós tínhamos o João, a Alina, 2 cachorrinhos que foram trasladados por carro para Santa Catarina porque a gente não conseguiu mais cuidar. Mas lá em casa tem o Teco, tem o casal de calopsitas da Miriam e tem dois passarinhos pequenininhos, periquitinho. Então a gente gosta de ter os animaizinhos em casa. Mas irmãos, olha o problema. É errado você amar e cuidar dos animais? Não. Mas você sabia, olha a distorção das coisas. Irmãos, um animal tem sido tratado melhor do que um ser humano. Se você for aos Estados Unidos e você vê as redes de pets que está entrando no Brasil, lá em São Paulo tinha Cobase, tinha Pets, as Smart que está entrando, você fica assim. Aí eu fui ler. Por favor, não se ofenda que eu estou falando. Eu tenho animal de estimação, eu gosto de bicho, mas os bichos estão tomando o lugar do ser humano. É hospital para cachorro, é motel para cachorro, que tem no Rio de Janeiro. Irmão, se você entrar num pet, parece que você está entrando num... Tem 2 ali em Hortolândia. Uma coisa linda. Só que, se você pegar tudo que o americano gasta com animais, 84 bilhões de dólares, acabaria com a fome infantil no mundo em um ano. Se gasta por ano, o que alimentaria crianças famintas ao redor do mundo? Aí, eu vou falar agora para nós. Você faz uma campanha, como nós vamos fazer no sábado que vem, para distribuir o livro O Grande Conflito a R$1,50. E você vai comprar 10 livros. E você vai ficar orgulhoso. E à noite você vai sair e vai gastar R$180 em pizzaria. E está tudo certo. E amanhã o teu cachorro vai ficar mal. Aí você vai levar um veterinário e vai gastar R$200 com uma consulta. Mas não sei quanto com um saco de ração desse tamanho. E mais isso, mais aquilo. Aí você soma ao longo do ano. Você gastou 5, 6 mil com os teus animais de estimação. Eu só estou falando uma ilustração, não estou ofendendo ninguém. E aí quando você tem que devolver o santo dízimo, entregar uma oferta, ajudar a pregar o evangelho, você não posso. Mas o meu cachorro, a minha gata, os meus papagaios, as minhas calopsitas, os meus periquitinhos, não, aí não. Aí é a raçãozinha, hoje meu pastor levantou, minha esposa não está, abri a gaiolona que eu ganhei de uma irmã querida lá de São Paulo, uma gaiolona, troca comidinha, faz tudo certinho. Compra a raçãozinha, tudo certinho, gasta com o bichinho. A distorção dos valores. Hoje trata-se melhor, irmãos. Hoje as pessoas catam um cachorro na rua, mas não juntam uma criança. E não adota. Não, mas adotei um cachorro. E ainda tem gente que acredita que o cachorro vai ressuscitar. Tem gente que acredita que Deus é tão bom que vai levar um cachorro para o céu. Irmãos, por favor, não comece a brincar com as coisas de Deus. A mutação genética dos animais foi tão grande que esses cães jamais existiram. Deus não vai ressuscitar bicho nenhum. Não há um lugar na Bíblia, nem no dom profético, que Deus vai ressuscitar bicho. Deus vai ressuscitar gente. Então os nossos valores têm que cuidar para não serem invertidos. Tem que ter um animalzinho de estimação, se você pode, tenha. Mas a tua prioridade é Deus e o reino de Deus e o ser humano e não os bichos. Eu gosto de cavalo, eu gosto de animal. Recentemente eu tentei manter um cavalo, não dá, é muito caro, não posso gastar com cavalo. Eu não posso priorizar, gastar R$1.000 com um animal, eu não posso. Eu prefiro vir aqui e fazer o que eu fiz hoje, devolver o que pertence a Deus, ofertar, comprar milhares de livros do Grande Conflito, que é o meu sonho, fazer o meu sacrifício. Porque eu quero ver Jesus voltar, as distorções.
Então isso aqui, irmãos, eu não estou dizendo que estão mudando, não. Estou dizendo a sutileza das coisas. Não terás outros deuses diante de mim. Puxa, agora fui eu, né? Apertei 2 vezes, Gideãozinho, desculpa aí. Não terás outros deuses de mim. Aí eles colocam lá, o primeiro mandamento da justiça climática. Nós somos os mordomos dele. Que coisa linda, nós somos os mordomos do planeta. Ai daquele que destruir a terra, nós devemos cuidar. Lógico que nós devemos cuidar. Na minha adolescência tinha um rio que ia daqui até a porta da igreja. E quando dava as enchentes de setembro e outubro, na primavera, aquele rio ficava largo e a gente nadava. Hoje você passa o rio com um pulo. Acabaram-se as águas daquela região. E olha que era uma região de muitas águas. Região serrana de Santa Catarina. Semana fui lá. Nós somos os mordomos do mundo. Esse é o primeiro mandamento. Segundo mandamento: não farás para ti nenhum ídolo. A criação manifesta a divindade. Sabe o que é isso aqui? Isso é uma aberração teológica. No que eles intentam fazer. Os céus refletem a glória de Deus. Mas, irmãos, dizer que a criação manifesta a divindade, isso aí é uma forma assim, ó. O que eles estão querendo dizer, na verdade, é o seguinte: Deus está na natureza, a natureza é Deus. Isso é o quê? Panteísmo. Deus está em todas as coisas. Se for o problema de Kellogg, Deus está numa árvore. Essa é a ideia que está por trás, mas aí vem de uma forma bonita. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tudo na vida está interligado. Somos uma aldeia, está tudo interligado. A natureza, o ar, temos que cuidar. Tudo pertence a todos. Outro mandamento: lembra-te do dia do sábado, não fazer nenhum mal. Irmãos, que coisa linda! Coisa linda! Qual é o problema? Eu não guardo o sábado, mas eu só faço bem. Eu não faço mal a ninguém. Não é uma questão de guardar o sábado, não. A questão é ser bom. E aí vai. Honra teu pai e a tua mãe. Vamos cuidar do amanhã. A Bíblia diz: vamos nos preparar para o amanhã, vivendo hoje com Jesus, porque o amanhã pertence a Deus. Vamos cuidar do planeta para os nossos filhos, nossos netos. Irmãos, que Jesus volte e nós tenhamos netos e filhos para viver nesse planeta caído e destruído pelo pecado. Então essas ideias bonitas, o que vão dizer os meus netos, o que vão dizer os meus filhos, em quem eu votei, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. A sutileza. Não matarás. Mude seu clima interior. Não matarás. Elevar-se acima do ego a favor do mundo. Irmãos, olha que coisa linda. Não seja egóico, não seja egoísta. Acima do seu ego está o mundo, está o planeta, está o acolhimento, está a afetividade, está o bem-estar de todos. Se a pessoa é isso, aquilo não importa. Deixa o seu ego de lado. Está tudo certo, está tudo bem. Esse discurso assim do acolhimento, da ternura, do carinho. Eu fico imaginando Sodoma e Gomorra quando os anjos chegaram, né? Nossa, que acolhida linda em Sodoma e Gomorra, né? Os anjos, né? Ló ofereceu as 2 filhas virgens para serem violentadas. E os sodomitas disseram: nós queremos violentar os anjos. Bonito, né? É assim que a coisa vem, irmãos. Não adulterarás, arrependa-se e volte. Vai voltar para onde? Não está dizendo volta para Deus. Arrependa-se que você não ama o planeta. Arrependa-se que você não se preocupa com o clima. Arrependa-se. E volte. Volte para onde, irmãos? Não dirás falso testemunho. Toda ação importa. Mas toda ação voltada para o humanismo, para o comunismo, para o que é contrário aos princípios da Bíblia. Não cobiçarás. Use sua mente. Abra o seu coração. Ideia nova, deixa de ser arcaico. O pastor Gilson é um tradicionalista, só gosta de pegar escatologia. Abra o coração, fala mais de Jesus. Essa semana eu encontrei um irmão que ele disse assim: pastor, tudo bem? Tudo bem. E pastor, quando eu gosto de assistir um sermão assim para levar uma chapulada na cabeça, eu assisto o senhor. Eu fiquei pensando assim, minha ideia não é chapular a cabeça de ninguém, bater em ninguém, apenas pregar a verdade. Agora, irmãos,
dentro das 10 coisas que nós lemos aqui, tem alguma coisa feia? Alguma coisa errada? Alguma coisa ofensiva? Não é legal? Não é bonito? Agora, irmãos, olha só a sutileza. A sutileza da bondade. Os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus, entregues a Moisés, no Monte Horebe, no Monte Sinai. A perpetuidade e a santidade da lei de Deus, especialmente o 4º sábado. Então, só essa ideia, os 10 mandamentos, só isso, já começa a criar na cabeça das pessoas que existem vários 10 mandamentos. Existem vários. E agora, irmãos, não são assim, como eu falei no sábado passado, não é uma gentalha que está reunido lá. São líderes budistas de várias religiões da Índia. São cristãos, judeus, muçulmanos, de todas as filosofias que você imagina, estão tudo lá junto, tudo buscando um bem-estar comum. Então, como eu já falei sábado passado, a coisa vai acontecer assim, cada um vai ficar do seu jeito, vivendo logicamente na sua região, no seu país, tendo a sua crença no seu Deus, mas haverá uma mesma crença em vários pontos. Agora, irmãos, 2 ideias para terminar. O que está por trás da agenda da COP27, que é a cooperação entre partes de 200 países, que refletem os 226 que a ONU reconhece? E a igreja está presente em quase 220 países, se não me engano, 216. O que está por trás? 2 coisas. A criatura em lugar do Criador. Tá? Não esqueça isso. Por trás de tudo isso está a criatura acima do Criador. Segunda coisa, por trás de tudo isso, irmãos, está o espiritismo disfarçado. Presta atenção nisso. O espiritismo disfarçado. Isso é espiritualismo. Isso é fazer da natureza um Deus. É adorar a criatura em lugar do Criador. E por trás disso, irmãos, são ideias espíritas. Espíritas. Por quê? Porque a ideia espírita, na sua base, está a salvação pela bondade, a salvação pelas obras, o mundo da luz, o mundo do amor, o mundo da aceitação. Você não é salvo porque alguém pagou o preço dos seus pecados na cruz. Você não é salvo pelo sangue de Jesus. Você é bom. Sejamos bondosos. Abra sua mente, abra o seu coração, se arrependa, volte. Não é bonito, irmãos? Sabe o que é isso? É tentar oferecer o céu aqui na terra. O mundo vai colapsar, o mundo vai piorar e vai colapsar e Jesus vai voltar. Não é ou não será o ser humano que vai salvar o planeta Terra. Isso aqui está dizendo: nós vamos salvar o planeta. Nós não precisamos que Jesus volte. Nós vamos cuidar do planeta. Nós vamos salvar o nosso planeta para as próximas gerações. Isso é uma afronta à palavra de Deus. A Bíblia diz, pegue lá São Mateus 24, as profecias estão se cumprindo e Jesus em breve voltará. Essa é a mensagem, nua, crua, direta, objetiva. Esse é o amor verdadeiro. Avisar para você que está vindo um tsunami aí. Avisar para você que esse mundo vai colapsar. Que ser humano nenhum vai salvar o planeta Terra de ações climáticas, ações sociais, essas coisas. Não estou dizendo que não devemos fazer a nossa parte. Devemos sim. Mas, irmão, nós temos que exaltar Jesus Cristo, a sua palavra, porque o tesouro final está o tesouro está no final da jornada dessa vida. E Deus te abençoe. Fique esperto, irmão. Como diz um amigo meu, fique esperto, irmão. Cuidado com o que você lê, com o que você se alimenta. Aqui, ó. Está escrito? Está na Bíblia? Ok. Está no dom profético, de acordo com a Bíblia, luz menor é luz maior? Ok. Se não, irmãos, o que passa disso vem do inimigo. Anderson, por favor, que Deus abençoe a sua vida. Cuidado com a bondade do diabo. O diabo é extremamente mau, mas ele se reveste de uma extrema bondade. As ofertas dele são muito sedutoras. Nós temos que estar atentos a todas as coisas.
E Deus nos abençoe. A nova terra será um novo céu. Senhor, muito obrigado, porque apesar das sutilezas, as tentativas enganosas, das bondades humanas, a única bondade verdadeira está naquele que morreu por nós. Nós somos mordomos de Deus, não de um planeta. Nós cuidamos de gente e nós queremos pessoas salvas para o reino de Deus. Primeiramente, perdoa os nossos pecados, erros e falhas, e que jamais desistamos dessa verdade única, desse único caminho, da certeza de que não vai demorar, é só um pouco mais e nós iremos para o lar. Nos ajuda a lembrar de que há um tesouro no final da jornada desta vida. Conhecer a pérola de grande preço que é Jesus Cristo. Herdar um reino onde a morte não existirá, nem a dor e o sofrimento. Nos dê um restante de sábado abençoado e contente por causa de Jesus e do Espírito Santo. Amém.